Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Fala, meus irmãos, paz e bem para todos. Bem, vocês viram aí no título uma frase, uma expressão muito engraçada, né? Apocalipse zumbi. Parece que nós estamos aqui num canal de cinema, canal de séries de TV, mas na verdade o assunto é muito sério, porque nós estamos vivendo isso, já não é de hoje, já temos décadas quase, e agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo esse tal apocalipse zumbi e sentindo na nossa sociedade, ao redor de nossa família, às vezes na nossa própria família, esse apocalipse que tantas vezes foi retratado no cinema, nas séries de TV, e que é uma ameaça real na nossa sociedade, na nossa vida, literalmente falando. E o que seria, João, o apocalipse zumbi, né, numa ótica espiritual? Vamos pensar bem, primeiro no que é o zumbi, né? Uhum. O zumbi que a gente tem visto aí é um morto-vivo, né? Certo. É alguém que morreu e... Na ficção, morto-vivo. Na ficção ele está morto e ele retorna de alguma forma àquele corpo que está morto. Ele não ressuscita, não tem nada a ver com ressurreição, mas na verdade ele toma a vida novamente, né? E aí fica assombrando as pessoas ou andando, perambulando a ermo, né? E a gente também tem dois tipos de zumbi, né? Da série que a gente está acostumado na TV, que os primeiros zumbis, na verdade, é aqueles que eram esses mortos-vivos. Depois, em alguns filmes aí começaram, e séries... Uma nova interpretação. Uma nova interpretação, como se fosse um vírus que infectar as pessoas, e a partir dessa infecção, elas se tornavam zumbis. A consciência delas, vamos dizer assim, se desliga, é desligada pelo vírus, e eles apenas vivem, mas na verdade já estão mortas, né? Exatamente. Vamos dizer assim, biologicamente falando, elas já estariam mortas, mas perambulam por aí atrás de alimento, né? Seguindo somente um instinto de sobrevivência. Exatamente. Né? E é exatamente nesse sentido, né? Porque como é uma contaminação trazida por um determinado vírus que assola o ser humano, é exatamente nesse sentido que a gente gostaria de estar falando hoje, né? Como é que isso surgiu, né? Um dia eu estava na missa e na oração da comunidade surgiu a seguinte oração: por todos os católicos, a fim de que, ouvindo atentamente a palavra de Deus, não se deixem entorpecer pelo modo de pensar do mundo, mas convertam seu coração sempre mais ao Evangelho. Rezemos. Essa leitura dessa oração, ela me chamou a atenção, assim, como eu enxerguei nesse momento exatamente a sociedade, o mundo, o que me cercava, né? O mundo atual, né? O mundo atual, que nós estamos vivendo. Sabe, e aí ela acendeu assim uma luz, né, de atenção, né? E que falou assim, caramba, mas é exatamente isso que eu sinto, né? Esse entorpecimento da humanidade, da nossa sociedade, que vive exatamente como zumbis. Porque esse entorpecer, né, o entorpecimento é algo causado por drogas, né, onde você perde a sua consciência e passa a viver sob uma inconsciência, né, entorpecida, ou com sua forma de julgar o que é certo, o que é errado, né, como uma pessoa alcoolizada, né, ela não tem domínio sobre si. Então, é nesse sentido, inclusive, que a gente está falando. Da nova leitura dos filmes, das séries de TV sobre o zumbi, né? Seria um vírus. Exatamente. E aí a gente coloca aí a droga, né? O álcool, que desvirtua, tira do eixo o nosso modo de pensar. Assim como, por exemplo, infelizmente, nós temos o crack, né? Sim, que a gente vê em muitos bairros do Brasil inteiro, as pessoas vivendo como verdadeiros zumbis, né? Sim. E aí, só que chegou-se a um ponto que a droga quimicamente, né, a droga alterada quimicamente, não precisa mais chegar ao ser humano para fazer o seu modo de pensar ser entorpecido, né? Exatamente. Temos uma nova forma de criar zumbis. Exatamente. E aí, se nós pegarmos exatamente a oração, eu peguei essa oração e eu tenho um hábito de algumas orações da missa,
ou de alguns folhetos da missa, eu tenho o hábito de colar na minha geladeira. Eu recorto, seja às vezes uma leitura da primeira, da segunda leitura, do Evangelho, do Salmo, algo que me diz sentido, e eu tenho algumas coladas na minha geladeira. E essa é uma delas que está colada na minha geladeira, né? E ela vai falar 3 coisas pra gente, né? Primeiro, sobre o modo de pensar. Não se deixem entorpecer pelo modo de pensar do mundo, mas se convertam. E aí eu penso assim, então é o modo de pensar que causa esse entorpecimento. Então, que modo de pensar do mundo hoje que faz com que ela se torne entorpecida? Ou que ela não tenha mais o juízo perfeito, a forma correta de pensar? Vamos dizer assim, qual seria esse modo de pensar que faz o homem se Então, tornar um zumbi? exatamente. Né? Atualmente. E literalmente, tirando as séries de TV, tirando os filmes, tirando toda aquela ficção. O que faz o nosso modo de pensar mudar e nos transformar em verdadeiros mortos-vivos? Exatamente. Aí vai entrar uma questão. Por quê? Se nós olharmos dentro da leitura dessa própria oração, ela vai falar assim, que não se deixe entorpecer pelo modo de pensar do mundo, mas convertam-se sempre mais o seu coração para o Evangelho. Então significa que uma coisa vai acabar anulando a outra. Aquelas pessoas que não deixam seu coração se converter para o Evangelho são aquelas pessoas que vão ter o seu modo de pensar entorpecido pelo mundo. São contaminados por esse modo de pensar, né? E aí nós temos duas formas. Ou você caminha nos modos do Evangelho, ou você adere a esse modo de pensar do mundo. E esse modo de pensar do mundo atualmente está agindo como um vírus, né? Como um vírus. E usando inclusive mídias sociais, usando uma linguagem diferente, que nós vamos falar daqui a pouco, uma forma de classificar as coisas, de fazer uma classificação social, podemos dizer assim. Isso tudo é tão gritante, tão absurdo, que está fazendo as pessoas se tornarem verdadeiros zumbis. Exatamente. Então podemos dizer assim, que segundo a oração da qual nós estamos meditando, quando nós então não temos nosso coração convertido para o Evangelho, nós vamos entrar nessa de zumbi, né, de morto-vivo. E isso significa também dizer então que se nós não estamos seguindo o Evangelho, nós não estamos seguindo Deus. Então nós estamos tirando, é certo afirmar que estamos tirando Deus do nosso coração. Tirando Deus da equação da nossa vida. E substituindo por esse modo de pensar. Exatamente. E esse modo de pensar, ele traz o quê? Ele traz uma coisa chamada antropocentrismo, onde que nós deveríamos ter um teocentrismo, né? Falando assim, que é Deus no centro da nossa vida, no centro de tudo. E nós colocamos o homem, ele começa a assumir esse papel de ser o centro das coisas, né? E quem nunca ouviu você, o Marcos, assim, um amigo, fala assim, não, mas eu tenho direito a isso, mas eu tenho direito àquilo. Ah, mas eu posso fazer isso no meu fim de semana porque eu trabalhei a semana toda. Nós temos direitos, mas temos deveres também. Não podemos ter mais direitos, né? Achando que para se ter tudo podemos, né? Para se ter direitos, precisamos também assumir os deveres, né? E essa falta e essa quantidade excessiva de direitos é que nos transformam em pessoas que não querem em nenhum momento renunciar. Exatamente. Então, além de antropocentristas, além de colocarmos o homem no meio, nós somos egocentristas ao extremo. Exatamente. Nos colocamos no centro e esquecemos os principais valores que nos fazem homens. Exatamente. O valor de ser homem não é pensar em si mesmo, não é ser egoísta. O ser humano, ele brilha quando ele renuncia, quando ele dá a vida pelo irmão, quando ele é solidário. Essa beleza de se doar ao outro que faz brilhar o verdadeiro ser humano, né? Que deveria ser construído ao longo da nossa vida a imagem e semelhança de Deus. À medida que nós vamos analisando isso, nós vamos ver que a partir do momento que o homem vai tirando Deus da sua vida, ele não o tira totalmente, né? Existe na sociedade hoje aqueles que tiram Deus completamente da sua vida, não querem nem saber, mas esses são um caso grave. Mas tem os casos que eu acho que são mais graves do que esse ainda. Porque são aqueles cristãos que têm Deus como se fosse numa estante, né? E que Deus só serve para
quando ele precisa de alguma coisa. É aquele caso que o cristão, ele é cristão dentro da igreja. Um exemplo, né? Existe, a gente poderia aqui, demoraria aqui horas e horas falando sobre isso. Mas um exemplo muito comum é o cristão que só é cristão dentro da igreja, mas no ambiente de trabalho ele não dá a sua opinião, no meio social ele não se pronuncia, não se manifesta nas suas boas obras, ele só reza, ele só ora, ele só louva, mas ele não pratica as boas obras. E isso não também pratica a sua fé. Exatamente, ao não praticar a fé, ele começa, o seu modo de pensar, que deveria ser um modo de pensar cristão, começa a ficar entorpecido, alterado, a ponto desse modo de pensar se transformar em um modo de pensar do mundo. E aí nós temos um morto-vivo. Pessoa que aparentemente parece estar viva, né? Poderia estar declarando que Jesus é o Senhor para todos à sua volta, mas na verdade ela está morta. Ela não está manifestando essa fé e não está evangelizando realmente, né? Sim. E uma das coisas que a gente vai ver também, Marcos, é que assim, a partir do momento em que a pessoa tira Deus do centro, o que vai acontecer, né? Há semanas atrás, na missa, eu tive duas leituras, uma de Isaías 6, versículo 5. Ele vai dizer: ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É a liturgia de 10 de fevereiro de 2019. Por que Isaías fala assim, ai de mim, né? Porque, em primeiro lugar, ele se reconhece um pecador. Ele reconhece a sua pequenez diante de um Deus tão grande, né? Ou seja, ele se acha indigno, e todos nós somos, de estar na presença de Deus. Então, Isaías, nesse momento ali, ele fala assim, que os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos. E ele se acha tão pequeno diante disso, né? Ai de mim agora, né? Eu sou apenas um homem de lábios impuros. De onde vem tamanha graça a receber, né? E esse é o modo de pensar evangélico, modo de pensar cristão, em que o homem não está no centro. Exatamente. Nem da forma antropocêntrica, que podemos dizer assim, mais conceitual e mais coletiva, né? O homem no centro da sociedade. E nem de fórum íntimo, que seria o egocentrismo. Exatamente. Nesse momento, o homem se vê pequeno e limitado diante de Deus, né? E consegue, principalmente, enxergar a grandeza de Deus na vida dele. E nessa hora não tem conflito entre o modo de pensar cristão e ser realmente cristão. Sim, aí nós não temos uma zumbificação espiritual. Essa leitura, né, é aquela do Evangelho que Jesus está com a multidão, e então Pedro e seus irmãos eles passaram a noite toda pescando, e Jesus pede para que faz um sermão e depois pede para que eles afastem a barca para mais longe e manda eles jogarem novamente a rede, né? Daí a gente vai ver alguns detalhes. Um belíssimo milagre de Deus, né? Exatamente. Jesus, né? Deus encarnado. A gente vai ver o que vai acontecer ali. Pô, em primeiro lugar, vamos se colocar no lugar de Pedro. Pedro, ele era pescador, ele tinha pescado a noite inteira, né? E ele ainda vai conhecia da labuta, do ofício, né? E aí vem Jesus, que, pô, quem era Jesus, né? Como pescador, né? Não sabia nada daquilo. E aí, mas Pedro ainda vai ter o cuidado de falar assim, mestre, somente porque você me pediu, eu vou fazer isso, né? Porque ele vai falar assim, pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque você está me pedindo, eu vou fazer isso, em atenção. E aí quando o Pedro joga a rede, ele não consegue trazer a rede de tanto peixe que ele consegue pegar, né? Nesse momento, o que vai acontecer? Ele reconhece, um milagre incontestável. Ele reconhece ali quem está diante dele. E aí ele vai falar, lá no versículo 8, ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A mesma consciência de Isaías no capítulo 6 do livro dele, né? Exatamente. Então percebe-se que ao reconhecermos que Deus é o nosso Senhor, o homem consegue reconhecer a sua pequenez e o senhorio do seu Deus diante da sua realidade. É nesse momento que a gente percebe o grave risco do tal apocalipse zumbi que a gente colocou aqui, que parece uma ficção. Porque nesse caso, tanto no caso de Pedro quanto no caso de
de Isaías, Deus está no centro da equação da vida dessas pessoas. Nós vemos aí uma equivalência completa entre o que diz Isaías e o que diz Pedro. Algo que destoa completamente da zumbificação espiritual que nós estamos vendo hoje em dia, né? E aí um dos grandes colaboradores, posso falar assim, a era que nós vivemos, né? Que a gente pode falar assim, a era do politicamente correto. Esse é o tipo de linguagem que a gente falou no começo do vídeo, né? Exatamente, assim, e eu posso falar, o que seria, negócio, né? O que seria, João, o politicamente correto? Em primeiro lugar, eu acredito que é uma visão deturpada do homem sobre ele mesmo e sobre o seu próximo. É uma visão totalmente deturpada. No modo de se relacionar, né? No modo de se relacionar, no modo de olhar o outro, no modo de olhar o próximo. Porque o politicamente correto vem nos dizer como como se fosse uma conduta moral que nós devemos ter para com o nosso próximo. O que nós podemos falar, como nós devemos nos comportar. E isso faz com que o homem, de certa forma, ele passe a se submeter a ideias de uma maioria. Ideias que muitas das vezes não têm lógica, não têm razão de ser, e que bastava seguir aquilo que Deus nos ensinou através dos homens inspirados, né? Se o homem tivesse prestado mais atenção naquilo que Deus nos transmite e tivesse realmente vivenciado o amor ao próximo, viver realmente o evangelho, a gente não precisava do politicamente correto. Porque, exatamente, aí o que diz Marcos, Deus, né, sobre isso? Né? O que vai provar que o que a gente está falando está certo é o seguinte: a partir do momento em que o homem precisa de uma, vamos colocar assim, teologia politicamente correta, ou seja, de uma patrulha moral, ou de um código de ética que você tenha que se limitar ao que você precisa ou não fazer, precisa ou não falar para respeitar o próximo, o homem está utilizando apenas dos seus meios, colocando ele como esse senhor julgador do que é certo e errado, e tirando Deus. Por quê? Em vez de politicamente correto, se seguíssemos apenas os 2 mandamentos da lei de Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo, verdadeiramente, efetivamente, cai por terra o politicamente correto. E o politicamente correto, ele, como a gente acabou de falar, ele consiste basicamente numa patrulha moral, ou seja, numa forma de impor uma visão ao outro. Exatamente. E aí não se torna algo assim, não se torna algo natural. Por exemplo, alguém não pode falar do outro sem que isso seja homofobia, racismo, qualquer piada, qualquer modo de falar, qualquer escorregada num comportamento passa a ser algo completamente criminoso. E o que essa patrulha faz? Acaba limitando a liberdade de expressão do outro, Sim. do próximo. Isso nunca será correto. Pode ser politicamente correto, mas nunca será essencialmente, verdadeiramente correto. Nós estamos vivendo o que você tá falando uma aí, vida disfarçada, uma vida falsa. Falsa. Porque aqueles que não falam acabam comentando, cochichando, né? Um para o outro. Só porque ele não falou, então a patrulha impediu a pessoa, amordaçou o ser humano. O politicamente correto amordaça o ser humano, mas o modo de pensar, se é errado ou não, isso cabe um debate, cabe uma discussão, sempre. Mas, como você falou, se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não há em nenhum momento necessidade de nenhuma patrulha, porque naturalmente, essencialmente, se ama o próximo, se vive em sociedade de forma fraterna e não vai haver nenhum motivo para esse tipo de patrulhamento, esse tipo de censura imposta e que inclusive impede a liberdade de expressão. E se a gente for ver, Marcos, isso faz de uma forma forçada, porque esse politicamente correto, ele não retrata aquilo que você tem no seu coração. E enquanto nós seguimos a lei do Evangelho, se seguimos a lei de Deus, se seguimos esses mandamentos, a lei do amor. A lei do amor é uma proposta, né? A lei do amor, ela não é uma
imposição, mas é algo que é uma proposta de vida. Eu diria que nós estamos voltando àquela questão da lei mosaica, Sim. que era fria, era legalista, o modo de pensar dos fariseus, né? Dos doutores da lei. Era uma coisa imposta, uma coisa legalista. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz, olha, você pode resumir toda a lei mosaica, todos os 10 mandamentos, todos os 613, se não me engano, 615 prescrições judaicas, em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós não estejamos presos à letra fria da lei, mas libertos pela graça desse novo anúncio, dessa lei do amor. Essa é a questão. E agora a gente está voltando. A gente está, na verdade, com outras palavras, com novos conceitos, mas na verdade nós estamos, o politicamente correto, pelo que eu estou vendo, temos então aí uma ditadura no falar, uma ditadura no pensar. E aí a gente volta àquela oração que você comentou, que você colou na geladeira, que fala, deturpa-se o modo de pensar do cristão para fazê-lo ter um modo de pensar parecido ou completamente compatível com o modo de pensar do mundo. Ele passa a pensar com um pensamento pronto, imposto, do qual, na maioria das vezes, ele não vai nem utilizar o seu raciocínio lógico. Não se aprofunda. Né? Se de um lado, esse politicamente correto, ele quer trazer o respeito ao próximo, ele traz um respeito esse totalmente vazio de qualquer tipo de bondade, de qualquer coisa vinda de Deus. Uma ditadura, né? Da mordaça que nós estamos Exatamente. vendo. O meu coração é mau. Meus pensamentos a respeito do meu próximo são terríveis. Mas, porque existe uma lei que, vamos colocar, um mecanismo, né? Uma forma pronta de pensamento como politicamente correto, que delimita aquilo que eu posso e o que eu não posso falar, eu simplesmente me limito à minha boca. Isso me lembra um trabalho que nós fizemos há um tempo atrás, na época acho que foi da JMJ, e que nós fomos convidados para falar sobre assertividade, né? Uhum. O que é assertividade? Por exemplo, eu gosto mais de azul, o Marcos gosta mais de amarelo. Então, em primeiro lugar, é correto eu fazer com que o Marcos, através da minha opinião, ou através do meu diálogo com ele, forçar que você goste mais de azul e achar que o azul é melhor do que o amarelo? Não há é necessidade. Correto. Como o Marcos gosta mais de amarelo e eu gosto mais de azul, mas ele gosta mais de amarelo, é correto ele me modificar para que eu goste mais do amarelo? Também não. Assertividade vem dizer o quê? Que eu tenho a minha opinião, que eu posso conversar com o Marcos e propor a ele o porquê eu gosto mais do azul, dar os meus motivos, ele vai me respeitar, ele vai aceitar o fato de que eu tenho esse direito de achar que o azul é mais bonito, tal como eu vou aceitar o fato dele achar que o amarelo é mais bonito. E nós não precisamos nos tornar inimigos, eu não preciso concordar com ele, ele não precisa concordar comigo, nós temos os nossos pontos de vista diferentes e nos respeitamos. Dentro desse raciocínio, é que nós falamos aqui, vários dos nossos vídeos, nós não estamos aqui condenando o pecador, mas repudiando o pecado. Sim. Nós não temos que as vias de fato contra o próximo, nós não temos que impor a ele nada, até porque a fé ela é uma proposta de vida baseada no amor. E o amor sempre deve ser livre, deve ser gratuito e deve inclusive ser altruísta. Nós somos convidados a renunciar a nós mesmos para ajudar o próximo, para servir a Deus verdadeiramente. E nada disso condiz com aquilo que nós falamos nesse vídeo todo. Nada disso condiz, nada disso tem a ver com sermos egocêntricos, não darmos a nossa opinião e sermos forçados a nos unir a um discurso vazio de imposição, que seria o politicamente correto. Nada disso está atrelado ao fato de que eu tenho que pensar como o mundo, exatamente como o mundo pensa, para viver em harmonia com as pessoas que pensam diferente de nós. Nós queremos levar a proposta de Jesus para todos, mas é uma proposta, não deve ser nunca uma imposição. Imposição é o discurso do politicamente correto. Mas tem mais uma coisinha que a gente precisava falar, né, sobre as mídias sociais. Em primeiro, eu criei um termo para falar sobre isso, né,
que é o avatarismo humano, né? Avatarismo humano. Avatarismo humano. Avatarismo, o que seria o avatarismo humano? É denominado de avatar, né? Você lembra do filme, né? Você viveu um personagem. Então, a mídia social, ela traz exatamente para o homem essa relação. Ele passa a ser ele mesmo e mais alguém. Mas todos são ele, né? Então, esse avatar é um perfil, algo que é criado na mídia social, né? Em qualquer mídia social a gente pode colocar, onde o homem passa a ser exatamente aquilo que ele não é, ou aquilo que ele gostaria de ser, né? E que não tem nada a ver com a sua própria realidade. E aí a gente vê o quanto tem de filósofos, né? Principalmente aí em Facebook, que é um dos que mais tem, e discursos de ódio, né? Discursos de ódio, ou então até mesmo, por exemplo, eu vejo no Facebook principalmente, todo mundo é feliz, todo mundo é bem resolvido, todo mundo tem dinheiro, só mostra um lado feliz da vida. Existem até ocasiões que postam às vezes algumas desgraças, né? Mas normalmente o perfil de cada um é cercado de coisas boas, as pessoas estão passeando, as pessoas estão comemorando, estão celebrando, estão vivendo, né? Ou seja, como se não houvesse nenhum tipo de problema, né? Elas passam a viver num mundo fake. Exatamente. E na verdade, atualmente, uma das doenças que mais tem tomado conta do ser humano é a depressão, e o suicídio tem sido alarmante, né? O número dos suicídios tem aumentado exponencialmente em vários cantos do planeta. O que será que está acontecendo? Eu acho que é exatamente o que você falou. Um mundo fake que tem se solidificado, em que, na verdade, quem vive nesse mundo fake é o zumbi espiritual. É aquele que está entorpecido, o seu modo de pensar, que deveria ser mais atrelado aos ensinamentos de Cristo, ele está atrelado ao modo de pensar no mundo, e ele se contaminou exatamente usando de forma errada o celular. Principalmente o celular, né? Porque o celular nada mais é, agora, né? Com tanto avanço, é a TV na nossa mão, né? E agora não é só no fim da tarde, a partir das 6 da tarde, é o dia inteiro. E às vezes não, constantemente nós somos desafiados a termos um critério no que a gente vai ver, e não somente no que a gente vai ver, mas no que a gente vai aceitar como sendo completamente normal e que brota das mídias sociais. Ninguém aqui está dizendo que nós temos que agora, vou cancelar meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram, YouTube, nada disso. São instrumentos, né? As mídias sociais são instrumentos da atualidade que devem ser usados para informar melhor, para evangelizar, como nós fazemos aqui no revistacatólica.com. Porém, infelizmente, também tem o outro lado da moeda, em que as pessoas não estão sabendo filtrar aquilo que elas consomem nas mídias sociais e estão se contaminando com o modo de pensar do mundo e transformando aquele cristão que muitas das vezes está em cima do muro, ou como a gente falou ainda há pouco, não está vivendo concretamente o cristianismo, está transformando esse cristão num zumbi, em alguém que parece vivo, mas na verdade está morto e completamente encharcado de relativismo e de discursos vazios que acabam o afastando completamente de Deus. Esse mundo fake traz esse problema, né? Eu diria, e até mais, né, Marcos? Se a gente for analisar legal, a gente vai ver também que existem exatamente os nossos relacionamentos sociais, né? Em primeiro lugar, quanto tempo que hoje as pessoas vivem dentro desse mundo? Então, a mídia social acaba por ser um mundo virtual, onde eu crio o meu personagem virtual, e eu passo a viver tanto tempo desse mundo virtual, que o primeiro problema que eu vou ter é o seguinte: eu estou vivendo nesse mundo virtual onde eu sou tudo aquilo, a projeção de tudo que eu queria ser. Quando eu volto para o meu mundo natural, para a minha realidade, eu fico frustrado porque eu não sou nada daquilo. Então eu tenho assim uma visão daquilo que eu sou, que é totalmente diferente daquilo da qual eu sou quando estou no meu mundo virtual. E são esses conflitos que trazem a depressão, que pode chegar até um suicídio, porque as pessoas estão anestesiadas intelectualmente dentro dessas mídias.
acho que uma semana atrás, um evangélico veio me interpelar, perguntar sobre uma notícia que saiu na internet. Tinha lá a foto do Papa, o Papa Francisco, frases embaixo da foto, tudo um layout direitinho, né, da notícia. Parecia uma coisa, nossa, totalmente legítima, né? Um site de notícias dizendo que o Papa Francisco disse que Lúcifer é o pai de Jesus Cristo. É um absurdo. É fake demais da conta. Ninguém procura a verdade. Basta ter a foto do Papa, uma frase mentirosa entre aspas, uma frase bonitinha, bem construída entre aspas, e pronto. Já se destrói a reputação do líder da Igreja Católica, o líder visível da Igreja Católica. Então, esse é um exemplo, tá, gente? Um exemplo extremo. Porque é absurdo as pessoas acharem que os católicos vão ouvir um sacerdote dizer algo dessa forma e aí bater palma. É absurdo um irmão de outra denominação cristã achar isso. Tanto que o meu irmão que perguntou, nosso irmãozinho de outra denominação cristã perguntou isso, ele já estava dizendo, eu acho que isso aqui é um absurdo, mas você ouviu alguma coisa sobre isso? Aí eu desmenti, falei. O site realmente a gente via que era um site fake, né? Uma coisa absurda. Mas as pessoas estão tão anestesiadas, João, que estão aceitando tudo, inclusive esses discursos do politicamente correto, de que, não tem nada a ver, hoje em dia sim, a gente podemos falar aí da ideologia de gênero, podemos falar de tantas outras ideologias que são completamente demoníacas e que estão sendo tratadas por muitos cristãos, anestesiados intelectualmente, verdadeiros zumbis, como verdades. E a gente poderia colocar, inclusive, a cultura demoníaca do descarte e do aborto. A menina pode sair com um monte de meninos, o menino pode sair com um monte de meninas, e até ir às vias, né, as relações sexuais propriamente ditas, porque essa questão de sexo dentro do casamento, a sexualidade dentro dos ensinamentos de Cristo, isso é coisa antiga. O que vai acontecer, Marcos, é que, assim, exatamente, a exposição a esse mundo, né? E vamos pensar assim, longe de nós estarmos aqui falando sobre que a mídia social é coisa do diabo, que a mídia social é uma coisa ruim. Não, ela quando mal utilizada, ela é uma coisa ruim. Quando bem utilizada, é uma coisa boa. Mas exatamente por viver tanto tempo, às vezes, dentro desse mundo virtual, as pessoas vivendo tanto tempo dentro desse mundo virtual, onde existe um imediatismo, né? Tudo é rápido, tudo está pronto ali. E até chega ao ponto cúmulo de os pensamentos agora não precisam mais pensar. Os pensamentos já estão prontos ali. Eu quero uma ideologia de pensamento sobre família. Eu vou ali, consulta e já tem para mim a denominação de que é família. Aquilo ali se encaixou mais ou menos no que eu acho legal, tá bom. Aquilo ali é a minha ideologia de vida. O meu pensamento sobre Deus é tal. E aí tem uma ideologia ali, já um pensamento pronto, formado. Poderia dizer que, segundo a ideologia de gênero, em primeiro lugar, ela descaracteriza o ser humano como tal, né? E ao contrário de que até algumas feministas, algumas mulheres, eu acho que o pior ser atacado, o feminismo exagerado, né? O pior ser atacado pela ideologia de gênero é o ser humano, lógico, mas pior ainda para as mulheres, porque são as mulheres que vão sofrer as maiores consequências por causa da ideologia de gênero. Então, assim, vou me explicar por que eu acho isso. Porque são as mulheres que dentro da sociedade carregam direitos próprios das mulheres. E a partir do momento em que não existe mais o gênero, veja bem, eu não estou dizendo aqui, eu não acho que as mulheres têm direitos especiais. As mulheres não têm direitos especiais. Elas têm direitos das mulheres. Direitos inerentes à condição de serem mulheres. A sua condição. E a partir do momento em que você determina que isso não existe mais, que ser mulher ou ser homem é uma questão subjetiva. Exatamente. Então você está ferindo diretamente, as mais afetadas serão exatamente as mulheres. E os seus direitos próprios de mulheres estão vinculados à biologia feminina. Exatamente. Os direitos próprios de mulheres. Nada mais é do que uma ideologia que está impondo aos outros um modo de pensar antibiológico, completamente baseado em subjetivismo e não na realidade concreta
do que é um ser humano. E essa ideologia de gênero está impondo a toda uma sociedade cristã que respeita o que Deus ensinou, que é o projeto de família. Aliás, a família projetada por Deus é aquela que gera filhos, certo? Então, todo esse discurso que afronta completamente a família projetada e criada por Deus está vindo de cima para baixo, dentro desse discurso politicamente correto, amordaçando os seres humanos e impedindo que a gente tente pensar, racionar, entender, compreender que aquilo não é tão correto assim, não é tão verdadeiro, não é tão real, não é tão concreto até do ponto de vista biológico. E falando ainda, Marcos, sobre esse virar zumbi, o que a gente encontra hoje nas mesas dos bares, nas ruas, nas reuniões entre amigos, no ambiente de trabalho, de trabalho, na família, principalmente na família. Como eu brigo na minha casa por causa disso, né? Exatamente, pessoas que vivem, ou seja, eu saio com o Marcos para sair com você, a minha família e a sua família para comer uma pizza, né? Uhum. A gente senta na mesa da pizzaria lá e tá todo mundo... Ninguém olha para ninguém. Não tem comunicação. Né? Não existe essa comunicação. Infelizmente isso é um fato, né? Então, exatamente, o virtual... É uma infecção zumbi. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, caso aí, que estava conversando com a namorada, né? Eu falei assim, eu fico impressionado, eu falando para Mariana, minha filha, eu fico impressionado com você que tem tanto para falar com alguém que está tão distante e tem tão pouco para falar com quem está próximo de você. Porque às vezes a gente vai ver, nós gastamos horas no WhatsApp, gastamos horas no Facebook, mas a nossa família, aquelas pessoas que estão perto de nós, a gente não conversa. As nossas amizades, nós desejamos feliz aniversário eu escutei uma frase terrível. Graças a Deus que hoje em dia existe esse negócio de Facebook, porque é aniversário do fulano, mas eu não queria dar aniversário para ele porque ele é muito chato, mas aqui pelo menos eu mando o aniversário por aqui. Gente, que coisa horrorosa, né? Então, assim... Ou seja, vive num mundo falso. Exatamente, esse mundo virtual. Sentimentos falsos, né? Sentimentos forçados. Um mundo que não condiz com a realidade. E a gente pode pensar assim, que um homem que vive de ideias prontas, vive sem senso crítico. Perde o senso crítico. Perde totalmente o seu senso crítico, né? Então que a gente possa fazer uma reflexão, né? Exatamente de tudo isso que a gente falou e também não deixar... de uma forma menos importante, exatamente assim, o quanto tempo nós vivemos dentro desse mundo virtual, né? O quanto tempo nós estamos deixando de estar com as pessoas que nós amamos, o quanto tempo tem que nós não falamos para alguém que nós amamos de verdade, visualmente, né? Pessoalmente, que nós amamos. Não permitamos que esse apocalipse zumbi se concretize, porque ele está acontecendo, não como nos filmes, não como as séries de TV, mas de uma forma muito mais perigosa, através do celular, através das mídias sociais. Muito mais maligna. Muito mais maligna, perniciosa, e que a gente precisa acordar, gente. Vamos acordar dessa anestesia coletiva e passar realmente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Respeitar o próximo em todas as suas diferenças, mas nem por causa disso permitir que tais ideologias nos sejam impostas. Nós temos o direito à liberdade de expressão e de nos posicionarmos diante de todos os assuntos possíveis, sem necessidade de uma ditadura no falar e de uma ditadura de mordaça, né? É isso aí. Bem, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpa qualquer coisa, né? Pois é. Exatamente. A nossa ideia aqui é promover, né? E se alguém se sentiu ofendido, fica aqui nossas sinceras desculpas. Né? Exatamente. Deixa aí na opinião, no campo dos comentários, a opinião de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem.